Episódio número 2 do Café da Moça, entendeu? Aqui do MoçaCast. Estamos aqui, inclusive, falando em Café da Moça, um oferecimento do Café da Moça, entendeu? Que é o café que as moças tomam, principalmente quando elas estão falando potoca aqui no... Mas hoje não é potoca, não. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, digamos assim, pauta quente da semana, que foi a tal da demissão silenciosa. Na verdade, é 24 de agosto, já tem um tempinho. A BBC postou um infame artigo falando que demissão silenciosa e esse tipo de postura, ele beneficia empresas e funcionários porque ele evita o burnout. Fernanda e eu já somos peritas em burnout. Eu descobri recentemente que, inclusive, eu trabalho desde os 9 anos de idade. Então, a gente está aqui agora para trazer essa pauta para discutir um pouco sobre o que a gente vê, né? E como que burnout, na verdade, é um buraco muito mais embaixo, não tem nada a ver, inclusive, com os empregadores. Então, vamos aqui falar sobre a tal da demissão silenciosa e se por um acaso existe equilíbrio entre trabalho e vida. Exato. Simbora. Então, a gente estava falando antes um pouco sobre a definição de trabalho, né? O que trabalho significa. E se a gente for parar para pensar, tipo, a definição latina da palavra, ela vem de tortura, entendeu? Trabalho vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado pelos romanos, que você amarrava a pessoa literalmente e submetia ela à tortura. Então, na nossa cultura, assim, em geral, a gente não vê o trabalho de uma forma muito boa, porque a gente já vê que a origem etimológica da palavra é negativa. Mas, assim, se a gente for olhar o que trabalho é de fato, e aquilo que a gente considera trabalho, que está nas definições de dicionário, etc., trabalho é todo o esforço que a gente emprega, uma ação que a gente emprega em prol de um resultado. Então, não necessariamente você precisa ser remunerado por isso. Não necessariamente o trabalho ele engloba, enfim, essa relação empregado-patrão. Você pode trabalhar para você pode trabalhar na sua vida, você pode trabalhar de diversas formas. Mas em algum momento a gente começou a separar trabalho da nossa vida e a dividir a vida entre aquilo que eu faço para me divertir, aquilo que eu, enfim, os momentos que eu vivo com os meus parentes, que eu me divirto, que eu faço os meus hobbies, e o trabalho. E aí a gente passou a ter essa necessidade, né, de fazer um equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional, como se fossem duas coisas separadas. Como se fossem duas coisas separadas, né? Eu até coloquei quando eu estava fazendo a chamada nos stories, que eu sempre faço chamada lá nos meus stories quando a gente vai começar, a palavra vida em entre aspas várias vezes, como se o trabalho não fizesse parte da vida. E a verdade é que a confusão toda começa daí, dessa ideia do que é trabalho de verdade. Trabalho, na verdade, é um meio para um fim, sob o ponto de vista de que é um meio doloroso, é um meio que vem aí de outras gerações, né? O pessoal da geração agora tá com essa geração Z, tá com essa coisa de... Eu até postei lá nos stories uma menina no Twitter falando que é um puta passo para a nossa geração. E na verdade, vamos lá, tem uma questão aí de que esse passo que essa geração agora está questionando é sim a relação entre trabalho, que era uma coisa que veio aí digamos assim, dos anos 80, dos anos 90, em que realmente tinha aquele trabalho, né, obrigatório, aquela coisa de bater o dedo, né, bater o ponto, e que você tem que trabalhar de uma determinada hora, e que você está fazendo aquilo ali, na verdade, para você adquirir recursos para poder viver. Mas no momento em que você está ali, tipo, 1/3 da sua vida, praticamente, durante a semana, você não está vivendo, você está só, digamos assim, acumulando recursos para viver num outro momento. Então, nesse ponto, se esse tipo de definição cair, ele sim é um passo, né, digamos assim, essa ressignificação do que é trabalho, como eu trabalho, etc, isso sim é um passo positivo. Agora, se você for olhar, por exemplo, a postura
que está sendo desempenhada sobre a tal da demissão silenciosa, porque o que fala lá no artigo eu vou fazer um mínimo, eu vou fazer só aquilo que me pediram. Então, por exemplo, se eu sou uma produtora de conteúdo aqui na internet e o meu trabalho requer que eu faça um artigo toda semana, um artigo de 1000 palavras, eu não vou fazer uma palavra com 1001, um artigo com 1001 palavras. Não, imagina, se precisar, entendeu, de um artigo, se precisar de uma preposição, eu vou parar antes de terminar as 1000 palavras, porque é exatamente isso que a pessoa está fazendo. Ah, Marta, você está levando a coisa para o lado literal. Não, eu estou levando a coisa para o lado do que as pessoas estão falando. Você dizer que você não vai fazer absolutamente nada do que foi além do que foi requerido, se você tem que fazer um artigo de 1000 palavras, se tiver uma preposição a mais, você está no sal, filho. Não vai rolar. Sabe o que eu acho, Marta? É que nessa hora a gente sempre entra aquela discussão entre resultado esperado e atividade. Qual é o problema de você fazer o mínimo necessário? É porque quando a pessoa olha para isso, ela olha para a atividade. Ela fala assim, eu tenho que fazer um artigo de 1000 palavras, então eu só vou focar em fazer o artigo. Só que, na verdade, a pessoa que te contrata, ou o trabalho que você tá, ou o lugar onde você tá, não importa muito qual é a tarefa, mas qual é o resultado que está sendo esperado daquela atividade. Então, se você precisa fazer, na minha visão, a gente não é pago para cumprir atividade, a gente é pago para entregar resultado dentro de uma perspectiva mais macro. E o que acontece na demissão silenciosa é que as pessoas acabam entrando numa estrutura de trabalhar por atividade feita e não por resultado entregue. É porque, na verdade, ela não está preocupada em gerar resultado. Exato. Ela está preocupada em fazer o mínimo para manter o emprego, que, inclusive, é um dos títulos que estão ali no artigo da BBC, que fala como é que você faz para administrar o trabalho quando você não pode pedir demissão. Ou seja, você tem contas para pagar, você não pode pedir demissão, esse trabalho é um trabalho que você odeia, mas você precisa pagar as contas, os boletos não param de chegar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mínimo. E aí, nesse mínimo, a pessoa não percebe que ela vai viver numa mediocridade constante. Porque se você não está preocupada com o resultado que você gera, você não vai gerar resultado em lugar nenhum, nem se você trabalhar para você. Muito menos se você trabalhar para você. Você não vai nem saber o que você tem que fazer para gerar resultado, porque você não treinou isso em lugar nenhum antes. Mas sabe qual é o lance, Marta? Eu acho que, assim, esse movimento da demissão silenciosa, ele é um resultado. Ele é tipo o outro lado do pêndulo daquilo que a gente estava vivendo há pelo menos uns 5, 6 anos atrás, que era, tipo assim, se você não dormir, dormia pros fracos. Enquanto os outros dormem, você trabalha. Enquanto os outros dormem, você trabalha. E, assim, eu acho que tem uma parada muito louca, que a nossa geração, ela foi meio que enganada, né? Então, a gente foi levado as pessoas levaram a gente a acreditar que se a gente fizesse a faculdade, se a gente estudasse, se a gente ia conseguir um emprego estável, a gente ia conseguir comprar a nossa casa, ter a família e ter aquela estrutura, entendeu? Linear, bonitinha. E a nossa geração sentiu que isso é um conto do vigário, porque hoje você olha pro teu salário, ele não necessariamente gera aquilo que você esperava em termos de qualidade, padrão de vida, entendeu? Você se olha com 30 anos e fala assim, meu Deus, mas é isso mesmo? Tipo, com 30 anos meus pais já tinham casa, meus pais já tinham carro, meus pais já tinham toda uma estrutura, e hoje a nossa geração não consegue ter essa mesma estrutura que a geração anterior tinha. E a gente foi vendido que, nossa, se você trabalhar, se você se engajar, se você for fazer, tipo, todo esse rolê, você vai alcançar isso automaticamente. E isso não aconteceu. E aí, no momento que isso não acontece, tem muita gente que se sente enganada e fala assim, tá, então eu tenho que pagar minhas contas, eu vou fazer o mínimo necessário aqui, porque se eu fizer a mais, isso não vai me levar para o patamar que eu gostaria. Então, se esse patamar é inalcançável, eu vou tacar o foda-se. Isso é bom? Não, isso não é bom. Mas eu acho que, tipo assim, a minha análise para
o que está acontecendo com essa geração é isso, assim. E a gente ainda não conseguiu entender como que a gente faz para alterar esse patamar de trabalho, de evolução e de crescimento. Eu cheguei à conclusão, na verdade, que o que está sendo mudado, no fundo, não é só a relação do trabalho. O que está sendo mudado é a definição de sucesso. Porque o que acontece é que a definição de sucesso das gerações anteriores não é a mesma definição de sucesso da nossa. Sucesso, na verdade, é uma palavra grávida, né? Ela tem vários significados e a verdade dos fatos é que sucesso é você ser bem-sucedido em algo que você se propôs a fazer. Se você se propôs a passar no vestibular e você passou no vestibular, você obteve sucesso nisso. Mas esse sucesso vai trazer um sentido de realização? Porque o negócio é que as pessoas associavam, né, essa palavra de sucesso com realização. Eu vou fazer isso, vou me sentir realizado, vou me sentir perfeito, vou me sentir feliz, vou me sentir útil. E, às vezes, aquilo que nos foi passado pelas gerações anteriores, do tipo de pré-requisito para o sucesso, que era você faz uma faculdade, você garante um bom emprego, ou um bom concurso, aqui no Brasil tem muito isso, né? Você garante um bom concurso, e aí você vai ter o sucesso que é ter dinheiro para fazer aquilo que se quer, na verdade, fazer, e não o trabalho em si. Então, dessa forma, o trabalho se desloca da vida, e você tem uma separação entre o trabalho e a vida. E essa separação entre o trabalho e a vida faz com que as pessoas, no final das contas, sejam infelizes, porque, número 1, você passa um terço da sua vida dormindo e o segundo terço, teoricamente, trabalhando. Então, você, de 3/3 da vida, você, entre aspas, se você separa o trabalho da vida, você só está vivendo 1/3. E aí, volta-se a definição do... Então, o que é trabalho, na verdade? O que eu vou fazer como trabalho? Hoje estão surgindo várias profissões novas, profissões que a nossa geração, os nossos pais, até hoje não entendem. Eles não fazem ideia do que é isso, como que a pessoa ganha dinheiro fazendo isso, ou fazendo, na definição deles, nada. Exato. Mas, assim, o que eu acho muito louco? Que, na verdade, aquilo que cada pessoa precisa fazer é muito individual e particular. Que não tem como a gente chegar aqui, cagar uma regra e dizer, olha, todo mundo tem que trabalhar de X horas a X horas e ter X tempo com a família e assim você viverá feliz para sempre. Amém. Entendeu? Não existe essa fórmula. E eu acho que cada um, assim, isso é uma percepção minha pessoal, que cada um veio aqui com um objetivo diferente. E para algumas pessoas vai fazer sentido, vai fazer super sentido trabalhar 18 horas e ter uma vida focada numa missão específica. E para outras vai fazer super sentido viver trabalhando, entendeu? Viver trabalhando em trabalhos aleatórios, viver viajando o mundo, viver tendo outras experiências. E talvez isso que você trouxe da gente ter uma visão unilateral e tentar expandir isso para todo mundo, aqui não vai fazer sentido, sabe? Eu acho que... E a outra coisa assim, que eu queria trazer é que, cara, honestamente, no Brasil, demissão silenciosa existe desde 1950. Vai me desculpar. A demissão silenciosa sempre existiu desde quando existiu justa causa. Cara, e quantas vezes eu já não ouvi gente falando, não, eu vou agora, eu vou fazer o mínimo só pro meu patrão me demitir pra eu conseguir minha rescisão, meu FGTS? Minha rescisão, meu FGTS. Cara, no Brasil isso sempre existiu. Pois é, só que o movimento da pejotização, né, a forma de contratar hoje em dia, não tem mais essa coisa do FGTS. Então, a pessoa não está ganhando tanto assim sendo demitida. Daí, ela fica fazendo o mínimo para continuar tendo aquele dinheirinho até que ela arrume um trabalho menor e ela fala assim, beijo, me liga, vai embora e você fica na merda ali quando você depende de um funcionário dessa forma. Essa que é a verdade dos fatos, entendeu? Mas uma coisa que é importante a gente observar nesse movimento, que eu preciso falar isso,
é que os homens praticam a demissão silenciosa nos relacionamentos Desde deles sempre. há muito tempo, entendeu? A pessoa começa a não Desde gostar sempre. da namorada, o que ele faz? Ele começa a, como diz o meu amigo Aureliano, saudade dele, peidar na farofa, entendeu? Ele começa a fazer só o mínimo, entendeu? Parar de responder a mensagem. Parar de responder a mensagem. Eu acho que esse que é o lance, assim. É porque a demissão silenciosa, para ela ser uma parada notada, não é que as pessoas estão fazendo o mínimo, é que elas estão fazendo abaixo do mínimo, entendeu? E elas não estão entregando o resultado esperado daquele trabalho. E isso força os empregadores a chegarem num determinado momento e falar assim, cara, eu não vou mais ficar com essa pessoa aqui. O lance tá cada vez mais difícil de contratar pessoas que queiram, de fato, se comprometer com aquilo que... com o resultado que a gente precisa para trabalhar. E aí a gente, enfim, entra em várias coisas. O que a gente entra no patamar do que a gente quer pra gente, o que é a nossa definição de sucesso, como que a gente vai... viver a nossa vida, como que você vai decidir fazer isso. E, honestamente, é uma postura um pouco covarde, sabe? Essa questão de você largar as coisas aos poucos porque você não tem coragem de falar, cara, eu não tô me sentindo bem aqui, eu não me sinto satisfeito aqui, eu preciso buscar um novo patamar, eu preciso ir para enfim, fazer alguma coisa que, de fato, me deixe feliz, sabe? É quase como se a gente estivesse desistindo de ver a vida, de, sabe, ver aquilo que a gente de fato quer fazer com a nossa vida e se encaminhar para isso. Você falou mais cedo da questão do pêndulo, né? Tem essa questão que eu falei no sentido de que eu vou fazer o trabalho para poder receber recursos para, na verdade, viver, então... Tem um trabalho que ele funciona, na verdade, como um mecanismo de cooperação com outras coisas que você também não está gostando na sua vida. Então, a pessoa, na verdade... Porque tem três tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que ela trabalha excessivamente porque ela gosta daquilo que ela faz. Ela literalmente ela sente como se ela estivesse vivendo. E aí eu não estou falando só dos empresários júnior, entendeu? E nem da galera, digamos assim, que é o dono da empresa, que montou aquela parada porque ele gostava. Não, eu estou falando, tem várias pessoas que realmente gostam daquilo que elas fazem. Elas estão curtindo o processo, né? Não tem essa busca, qual é meu propósito na vida? Na verdade, o propósito é viver. O nosso propósito na vida é viver. E quando você encontra um trabalho que você gosta de desempenhar, que você sente que você está sendo útil, que você vê que seus talentos estão sendo colocados em serviço das pessoas, isso é, digamos assim, comprovado já cientificamente. Tem várias, eu não tenho aqui nenhuma pesquisa de ponto, mas eu sei que existe, se você pesquisar, você vai ver que as pessoas se sentem felizes em serem úteis, em servir, né, em fazer caridade. Existe essa coisa, né, de a pessoa que, digamos assim, fez uma boa ação, aquilo ali parece que ela esvai para outras questões. Então, você tem essa pessoa que realmente ela trabalha muito, e esse muito é um muito relativo para outras pessoas que não se desempenham tanto no trabalho assim, não do ponto de vista de performance, mas no sentido de que a pessoa não tem tantas horas, digamos assim, de trabalho, trabalha meio período, etc. Tem uma outra pessoa que ela está trabalhando demais porque, na verdade, ela está fugindo de outras coisas. Ela usa o trabalho para ocupar propriamente. E é por isso que, lá na minha chamada dos stories, eu falei que o buraco é mais embaixo. Porque eu, por exemplo, contando aqui um pouco da minha história, eu cheguei à conclusão de que... Antes da gente contar a história, eu acho que é importante a gente trazer uma convidada aqui que, enfim, viveu muito isso com a gente, viveu comigo há um tempo atrás. E eu acho que essa coisa da gente começar a compartilhar essas histórias nossas vai ser importante, talvez, para quem está ouvindo a gente, entender como lidar com essas coisas e, enfim, como... Beleza, mas antes eu vou só fazer o ponto, então. Tá. Então, você tem essa questão da pessoa que está fugindo de outras coisas, e aí, então, a gente, sendo nos próximos capítulos, já a gente entra nesse mérito. E tem a terceira pessoa que, na verdade, ela pegou uma ojeriza do trabalho,
E ela colocou o trabalho como algo extremamente negativo, e aí aquela pessoa que não arruma um emprego porque não quer, ou porque você vai chamar essa pessoa de vagabunda? Não, não vou chamar de vagabundo, porque essa pessoa, na verdade, ela tá traumatizada. E eu não gosto de ficar taxando as pessoas assim, fulano é vagabundo, fulano é isso, fulano é aquilo, a gente não sabe o que a outra pessoa passou na história dela. Mas é fato de que nesse momento específico da vida daquela pessoa, ela não tá. Então, existem essas três figuras, né, dentro aí do negócio. E o problema maior é você entender que alguma dessas figuras está certa ou está errada e querer, como a Fernanda falou mais cedo, cagar a regra para todo mundo. Essa generalização do que é o trabalho, do que deveria ser o trabalho, ou coisas desse tipo, é isso que faz com que as pessoas, no final das contas, fiquem infelizes. Então, vamos lá entrar um pouco aí nos exemplos da vida real. Fernanda pode trazer nossa convidada ilustre. Exato. A gente vai trazer aqui alguém que compartilhou 5 anos de trabalho, 5 anos de trabalho duro, entendeu? Na época que eu acreditava nisso. Trabalho pesado. Trabalho pesado, trabalho intelectual e físico pesado. Na época que a gente tinha o buffet do Café da Moça. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho dessa história, do que foi pra gente trabalhar além da conta, trabalhar perto ali do burnout. E como que foi sair dessa situação, né? Como que a gente enxerga hoje o trabalho, as nossas relações. E, principalmente, como que outras fases da nossa vida fazem com que a gente, de fato, transforme a forma como a gente enxerga as coisas, né? E para isso eu queria chamar a Mila Moça. Ela deve entrar daqui a pouco. Mais uma moça aqui na live das moças. Mais uma moça. Não vai ter só a moça, não. Vamos trazer outros convidados também. Mas a primeira convidada precisava ser... ser a pessoa que compartilhou 5 anos comigo no Café da Moça. Enfim, ela tá tendo algumas questões técnicas, assim, que dela vai entrar. E vamos contar um pouco da sua história, então, Marta, até a Mila chegar aqui. Então, simbora. Eu comecei falando que eu descobri que eu trabalhava desde os 9 anos, né? Por quê? Porque com 9 anos de idade eu virei atleta. E aquilo ali realmente era um trabalho. Hoje eu percebo isso. Na época, nem eu e nem meus pais encaravam aquilo como um trabalho. Mas eu levava muito a sério. Quando eu participei da minha primeira competição de natação, eu recebi da CBDA, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, um diplominha me pré-convocando para os Jogos de 2004 em Atenas. E eu olhei, eu me senti assim, convocada para o exército, convocada para a guerra. Meu Deus, eu preciso ir lá representar meu país. Eu, com 9 anos, eu tive essa noção. E eu nadei mais 9 anos da minha vida até os 18, realmente indo atrás desse sonho, que era o sonho de... enfim, ir para a Olimpíada, né, representar bem o meu país, etc. Por que eu não fui? Porque nesse meio tempo, né, a Olimpíada era em 2004, em 2002 foi meu terceiro ano, o ano do vestibular, e na época eu fiz um acordo com meu pai, ele virou para mim e falou assim, olha, você é muito nova ainda, se você quiser continuar nadando ainda esse ano, tá de boa, entendeu? Mas ano que vem você para tudo e você vai estudar para o vestibular, e você vai passar. Pausa dramática. Exato. E eu topei esse desafio, então em 2003 eu larguei a natação completamente. Eu me senti assim, me divorciando de um casamento de 20 anos com 3 filhos e 20 netos, assim. Eu sonhava com natação. Sempre parece como se fosse uma outra vida, né? Era uma outra vida. Porque eu durante muito tempo fui campeã brasileira, enfim, participei de inúmeras competições. Eu comecei a ir para as competições sozinha com 13 anos, que a minha mãe já tinha enchido o saco. Tipo, com 13, já tinha 5 anos que eu tava nadando, entendeu? Aí ela falou assim, pelo amor de Deus, menina, vai sozinha, você já sabe se virar, já sabe fazer isso. Então, eu comecei a viajar sozinha assim, sem meus pais, né? Sempre tinha adultos na viagem e tal, mas eu comecei a viajar sozinha com 13 anos, de tanta competição que eu ia, né? Era uma coisa realmente muito... E eu me dedicava naquilo ali, full. Tipo, a natação, no fundo, dentro das minhas prioridades, não da prioridade do meu pai, mas da minha prioridade, a natação era a coisa mais importante. Eu literalmente era um trabalho duro. Eu cheguei a treinar 60 quilômetros por semana, nadando, fora todo o trabalho fora d'água. Num dia normal, eu fazia, no mínimo, 1000 abdominais por dia, fora musculação, fora
série de coisas. Então, assim, era realmente um trabalho. Eu só não recebia para esse detalhe. Eu não recebi quando eu tinha 15 anos, ou 16, não, 15. A gente começou a nadar pelo Vasco. O Vasco da Gama estava criando uma estrutura em que tinha polos nas cidades para ele não tirar o atleta da cidade dele, né? Ainda mais porque era tudo adolescente, criança, enfim. Então, ele criou uma estrutura de polos, você treinava na sua casa, né, normal, e só ia competir pelo Vasco e tal, e você continuava com o teu técnico. Então, ele criou essa estrutura, foi o maior time na época da natação, Gustavo Borges nadava lá, um monte de gente. E, no final das contas, eu fui parte desse time, né, do Vasco nessa época aí, foi 2000 e 2001. Inclusive, fui campeã brasileira pelo Vasco em 2001. Foi a primeira vez que eu fui campeã brasileira, depois fui algumas outras vezes antes de parar de nadar em 2003, né? Mas fato todo aquilo ali eu poderia ter recebido, eu não recebi porque o acordo foi feito com o Álvares, ao invés do Vasco pagar um salário pra gente, o acordo que foi feito foi da gente não receber. Né, no sentido assim, vocês vão receber em nutrição, viagens pagas, uma série de coisas, mas vocês não vão receber salário. Mas, assim, eu era tão comprometida quanto todo mundo que recebia. Então, naquele momento, você começa a perceber que, sim, aquilo ali já era um trabalho, já era uma, né? E aí... Tanto, a Marta era tão doida que, assim, tentaram fazer esse negócio comigo e no segundo, eu acho que foi no segundo ano, minha mãe falou, Fernanda, você quer? Eu falei, não, jamais. Continuar aqui fazendo isso, não obrigada, entendeu? Eu prefiro ficar em casa vendo desenho. E, tipo assim, foi engraçado porque a relação era como se eu estivesse largando um legado, entendeu? Meu Deus, eu não vou nadar também. E Mas uma você coisa... sentiu assim ou alguém falou isso com você? Não, falaram isso comigo, né? Eu taquei o foda-se lindamente. Mas assim... Falei, hein, vou ficar aqui igual uma maluca nadando, entendeu? Essa mulher só reclama disso, eu vou querer isso pra mim pra quê? Então, aí que vem as questões, né? Por que eu fazia isso dessa forma? Eu assim, devo muita coisa pra natação, eu acho que a gente aprende com o tal do contraste, né? Você experimenta uma coisa, digamos assim, negativa para entender o que é o positivo da coisa e vice-versa. Então, a gente percebe a vida através do contraste que existe entre bom e ruim, certo, errado, satisfatório, frustração, etc, etc. Então, óbvio que eu aprendi muito com isso, a natação me trouxe muitas coisas boas, não me arrependo de ter nadado, mas a verdade dos fatos, eu fazia aquilo ali não pelos motivos corretos. Sim, eu tinha vontade de representar meu país, etc, etc. Mas, no fundo, isso era para agradar meus pais. Eu não via o meu próprio valor em ser. Tipo assim, só o fato de eu ser. É por isso que eu falei que o buraco é um pouco mais embaixo. Muitas das pessoas, elas entendem que o valor delas está naquilo que elas fazem. É por isso que elas veem a crítica com tanta pressão e com tanta mágoa. Quando alguém critica teu trabalho, ela não está criticando você, ela está criticando o teu trabalho, que é, de fato, algo separado. Mas o fato quando você se associa, né, pessoalmente ao trabalho, porque, na verdade, você não vê valor em você mesma, você vê só valor naquilo que você faz, porque aquilo que você não é suficiente, então aí começa a ter um problema. E isso justifica, às vezes, muito dos burnouts que você vê por aí. Teve na natação. O que acontece? Marta, você vai olhando. Deixa a Mila entrar aqui, senão a gravação vai ficar uma beleza. Pode? Ficar com esse Não, pode entrar. Então agora vai com a gente, Mila Moça vai entrar aí no nosso super podcast. Mila, você tá ouvindo bem a gente? Eva! Muito bem. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Buenos dias. A gente estava aqui falando da Marta, sendo muito louca, trabalhando desde os 9 anos de idade na natação. Exato. Meu Deus. Você trabalhava na natação? Porque você nadava todos os dias? Eu nadava todos os dias. Ela malhava 2 vezes por dia, entendeu? O lance todo que a gente está falando aqui é que esse conceito de trabalho, do que é trabalho de verdade, nem todo trabalho, ele é um trabalho que você precisa ser remunerado. Tanto que existe a palavra trabalho voluntário, né? Então, eu descobri, entendendo o que é trabalho, entendendo a minha relação com aquilo que eu fazia,
que eu trabalhei desde os 9 anos de idade, porque afinal de contas, nos verões eu ia para loja, entendeu? Ganhar um dinheirinho para poder gastar em Guarapari. Fato. Mas nem só de loja viveu a minha história com trabalho. Então, e aí eu estava falando com o pessoal aqui que essa questão do burnout, que o pessoal está falando agora, que está adotando esse movimento de demissão silenciosa, essa questão do burnout, na verdade, é um desequilíbrio que às vezes a pessoa tem da relação dela com o trabalho. E que eu fazia isso, e eu vi isso acontecendo depois em várias outras questões, mesmo saindo da natação, vi esse padrão se repetindo na minha vida, porque no fundo existia um problema ali de autoestima, de amor próprio, e que eu só via valor naquilo que eu fazia. É por isso que eu levava tão mal quando eu recebia uma crítica. Mas é isso, Fernanda, vocês estavam falando antes que vocês tinham, enfim, experimentaram muita raça de trabalho duro, então vamos falar aí um pouco sobre essa parte da história de vocês. Me conta, eu acho que é legal a Mila já contar como é que foi a entrada dela, porque eu fiz um pitch meio cagado, entendeu? Falei, olha, tem hora que a gente... E aí eu acho que seria legal a Mila trazer esse primeiro momento aí, quando ela foi convidada para entrar no Café da Moça e tal. A gente tem uma coisa na nossa família que ninguém fala nada, né? Assim, Fernandes Moça, tipo, eles não conversam entre si, tem várias conversas paralelas, aí em algum momento você acaba se enfiando na vida do outro. Verdade. Aí a mamãe, ela às vezes se abre comigo, né? Ela conversou comigo, falando, Fernanda tá fazendo buffet com a sua tia, que a tia tinha saído, ela tinha conseguido um emprego, né? Sim, minha mãe tinha conseguido um emprego e aí ela saiu do negócio e eu fiquei sozinha. Sozinha, de vez em quando, e eu tava só estudando, né? Na época, tipo, eu tinha formado já, eu tava já tinha formado na faculdade. Aí ela falou, Mila, de vez em quando, assim, oferece uma ajuda, né? Tipo, vai lá ajudar ela, não sei o quê. Aí eu me oferecia, porque eu gostava de cozinhar e tudo. Aí eu me ofereci para ajudar e eu não deixava a Fernanda me pagar. Não. Eu tive que comprar, eu comprei jaqueta, falei, não, eu preciso dar um presente pra Mila, porque ela não me deixa, eu não pago, não tô pagando trabalho escravo, daqui a pouco, né? E aí... Eu não deixava ela me pagar e a gente começou a conversar muito, né? A gente fazendo evento, cozinhando junto. A gente começou a conversar muito e ela viu também que eu também estava doida para sair de casa. Assim, estava desesperada na época para sair de casa. E ela me chamou, a gente foi numa padaria, foi lá na Ledute, né? Sim, foi na Ledute. Eu lembro, viu? Aí a gente foi na padaria e ela falou, me chamou para ser sócia. Ela falou, cara, eu também, Ela falou, Mila, eu tô vendo que você quer sair de casa. E eu também quero, vamos se juntar. Entra como minha sócia, a gente mora junto e trabalha junto. Só que naquela época, assim, quando eu comecei a trabalhar com a Fernanda, eu achava de verdade que eu não sabia fazer nada, gente, que eu, assim, não prestava pra nada, assim. Que eu falava, gente, eu vou ser uma inútil nessa vida, porque eu não sei fazer nada. Eu só sei fazer as festinhas aqui com a mamãe, que todas as festinhas a mamãe organizava, né, que ela é essa pessoa animada. Exato, e aí a gente descobriu que a Mila, na verdade, foi treinada durante 28 anos para fazer o trabalho do buffet, entendeu? Porque, basicamente, a gente fazia o quê? Organizava a festinha. Então, ela foi a sócia perfeita na época pra gente conseguir. Mas eu lembro que quando eu fiz o pitch pra Mila, eu falei assim, então, vai ter momentos que a gente vai trabalhar muito e vai ter momentos que a gente não vai ter evento, a gente vai descansar. E aí essa foi uma promessa que eu não consegui cumprir. Porque, assim, no momento que a Mila entrou, a gente começou a fazer evento num nível, assim, absurdo. Tipo, ela entrou no momento do evento da Águia Branca, que eu acho que foi um evento pra até eu dancei nesse evento da Águia Branca. Não, todo mundo da minha família se ferrou com o evento da Águia Branca. Entendeu? O evento da Águia Branca, eu queimei era um evento para 300 dedos. pessoas que começava muito cedo. Não, eu acho que as comidas eram todas frescas.
Tudo tinha que ser feito poucas horas antes. É porque tinha que, né? Tinha que ser uma comida saudável, então não dava para ficar enfiando um monte de coisa com conservante, nem congelado, né? Era salada de fruta, mini sanduíche. Não tinha nem salgadinho. Tipo, não podia. Não podia salgadinho. Era mini sanduíche e salada de fruta e um monte de patê, umas coisas, pão de queijo. A gente acordou 3 horas da manhã. Na verdade, a gente não dormiu. Vamos conversar? A gente não dormiu. Porque a gente dormiu num carro, né? Lá em Jardim América fazendo as coisas até umas 11h30, quase meia-noite. Aí a gente entrou dentro da caminhonete da picape, ficamos ali em posição vertical, porque ela não descia, né? Então... Não, e a Mila tava em Itacaré, voltando de viagem. Eu fui pro festival de forró. Ela foi pro festival de forró. Eu falei, gente, é isso, né? Ela já tinha essa viagem marcada antes do evento. Eu falei, então você vai pro festival de forró e volta. E ela virada do festival de forró, entendeu? Eu com os dedos, eu tinha queimado os 4 dedos da mão direita. Ela queimou a mão toda, eu acho. Assim, com água fervendo. Café, né? Com água fervendo. E a gente foi pro evento virada, entendeu? Passei o dia inteiro fazendo salada de fruta enfornada numa cozinha, porque tava rolando festa enquanto a gente tava cozinhando. A cozinha do Café da Moça nessa época era no Espaço Jardins, que é do nosso pai, lá em Jardim América. E ele tinha uma cozinha, só que essa cozinha durante a festa não era usada, mas estava rolando uma festa, então tinha um toldo na frente da cozinha um forno, e a gente não podia abrir a porta, não podia abrir a janela, nada, porque estava rolando uma festa lá e a gente tinha que ser invisível. Então estávamos lá invisíveis o dia inteiro fazendo comida, e quando foi, né, na hora de dormir, que foi mais ou menos umas, sei lá, meia-noite, a gente dormiu, e aí 3 horas a gente... né, saiu dessa posição para essa posição e aí fomos em pé fazer um pão de queijo, porque eram 300 pão de queijo, sei lá, que a gente tinha que assar. Sim, então eram várias levas. A gente ligou os 4 fornos que tinham lá para assar todos. Não deu? A gente ligou o forno da Daco, a gente ligou aqueles 2 fornos ali da lateral. Eu nunca assei tanto pão de queijo ao mesmo tempo na vida. Foi uma máquina de fazer pão de queijo aquele dia. Uma máquina. Tinha uns que queimaram, porque tinha um forno lá que era bizarrão. A gente não conseguiu aproveitar. Eu acho que ele é tipo um forno de carne, né? O outro forno que a gente estava usando. Sim, era aquele... Enfim, eu chamei a Mila para trabalhar no Café da Moça dizendo que era light, que era de boa. Que às vezes a gente trabalhava muito e às vezes não. Mas nesse dia, especificamente, a gente teve esse evento e eu ainda tive o outro evento à noite, do Líderes do Amanhã, que eu teoricamente era para entregar, mas eu tava assim, só a tapa da tarraqueta. Totalmente... Quem que entregou esse evento? Eu falei, não, eu consigo. Eu consigo. E ela virada, tipo sozinha. assim... Não, eu vou... Quase dormi, Fernanda. Não, quase dormiu Enfim, então a gente entende de burnout, entendeu? Porque a gente já se colocou nessas situações totalmente de forma... entendeu? Não, e eu voluntária. E Marta voluntária. Atleta. Realmente, na base do voo, ajudar o irmão. Já fui garçonete, ajudando meus pais, na época que existia o Primo Canto. Exato. Não contratem a Marta como garçonete. Não, eu sou nem péssimo. Voluntária. É muito difícil. Eu sou péssimo. Não, vamos discutir. Eu te ajudei no Café da Moça, pelo amor de Deus. No Café da Moça você me ajudou, mas o Café da Moça era tipo... Não tinha que recolher pedido. Tipo, a Marta recolhendo pedido era assim... Nossa, ai, tragédia, ela não anotava nada. Aí ela pedido. Chegava na cozinha... O que eles pediram mesmo? Deixa eu voltar. Era uma garçonete disléxica. Deixa eu falar um negócio. Mas é porque, às vezes, você não... Cara, eu acostumei a não anotar nada. Depois que eu trabalhei em bar, bar à noite... Você não tem nem tempo de anotar. A pessoa, assim, bar lotado... Todo mundo te grita. Era sem condições. Você tem que realmente ter tudo... É praticamente na cabeça, assim. Muito difícil. Mas e aí, como é que foi essa transição, né? Dessa vida de burnout para a vida que tá hoje? Como é que tá hoje? Vamos falar sobre isso um pouco. Minha vida... Yes. Como é que tá? Como é que foi essa transição? Acho que é legal, inclusive, contar como é que o Café da Moça, entre aspas, as moças do Café da Moça vieram para Brasília, entendeu? Porque cá estamos, né? Essa história aí que a gente estava contando toda começou no Espírito Santo, lá, Vitória, Vila Velha.
E agora estamos em Brasília. Então, como é que foi essa transição? Fernanda, acho que pode começar, que o negócio começou por ali, né? Não, então, a gente tava no meio da pandemia. Tipo assim, a gente trabalhava no Café da Moça o ano de 2019 e a virada para 2020, a gente tava bombando, assim. A gente já tava entrando nas maiores empresas do Espírito Santo, a gente tava crescendo pra caramba. Eu tinha acabado de entrar no BNI. Oi? Em abril já estava fechado, eu acho. Então, março de 2020, a gente pegou evento pra caralho. Eu nunca fiz... Por causa do Dia das Mulheres. A gente fez muito evento do Dia das Mulheres. Muito, muito, muito. E aí, na terceira semana de março, a gente estava finalizando as entregas do evento do Dia das Mulheres. Começou a pandemia. Tipo, a Mila me falou, Fernanda, eu acho que esse negócio da pandemia, do Covid, é real. E eu assim, não, é igual H1N1. Isso nem vai dar, não vai dar nada, pelo amor de Deus. Esse povo tá aí de sacanagem. Não, mas eu sei que Brasília fechou as coisas. Brasília foi o primeiro lugar a fechar shopping, escola, foi fechando tudo. Exato. Aí a Mila falou isso, eu falei, bom, vamos enxugar as coisas aqui. E aí a gente foi conversando com as pessoas, falando, cara, vocês vão querer manter o evento ou não e tal, e organizando as coisas. A gente chegou a entregar, na verdade, um evento de inauguração, que a inauguração não chegou a acontecer, mas a gente avisou, tipo assim, olha, a gente vai produzir a comida. Se a inauguração não acontecer, vocês vão pagar o evento integral, foda-se. E aí a gente fez isso e... Esse foi o último evento que a gente fez em março daquele ano. Depois, tipo assim, a gente tava cheio de evento e a gente foi a 0. E a gente já tinha a ideia de montar o Café da Moça físico e tal, e criar uma experiência também. A gente já tava olhando o lugar em Vitória, tava prestes a alugar um espaço ali perto da Reta da Penha. E quando a pandemia chegou... Pandemia, né? O que foi, Mila? A gente quase pegou um empréstimo no meio da pandemia, antes da pandemia começar. A gente tava com tudo engatilhado para as coisas acontecerem. E aí, quando a pandemia bateu, eu falei, cara, eu tenho 3 meses de caixa, Mila, a gente vai fazer alguma coisa. Aí a gente teve a ideia louca de abrir o Café da Moça em Brasília. Eu tava conversando com a Marta, falando, Marta, não, eu não acredito, eu não vou conseguir fazer, e não sei o quê. E aí... A Marta falou, cara, Fernanda, vem pra cá que as coisas, tipo assim, isso já era final de abril, né? Que eu já tava tendo crises existenciais. Porque a verdade foi que as meninas tentaram vender cesta. Só que assim, cesta era muito mais trabalhoso, aparentemente, e ganhava muito menos. Porque até a Fernanda pediu ajuda para a gente montar uma campanha de tráfego para o Dia das Mães. Então, ela colocou 150, voltou 8 mil, só que assim, foi 8 mil trabalhos também. E aí ela falou, não presta o negócio. Foi tipo assim, socorro. Muito mais trabalho. Foi assim, o nível do trabalho da Águia Branca para muito menos o dinheiro, entendeu? Então, a gente... falou, cara, não vai rolar da gente seguir aqui. A gente até tentou colocar no iFood, a gente tentou fazer várias coisas. E ou a gente mudava a estratégia toda do negócio, pivotava tudo, virava um lugar de vender comida barata, entendeu? E trabalhava fudidamente para conseguir bancar as contas do lugar. Ou a gente fechava as coisas. E aí a gente teve essa ideia maluca. Tenho que agradecer pessoalmente a uma amiga minha, Mariana Bozan, que falou, Fernanda, eu vou investir em você. E aí eu falei, Mariana, eu quero abrir em Brasília. Ela falou, bora. E aí eu fui para Brasília, sem falar para ninguém que eu vinha para Brasília. Porque, na verdade, ela veio ver as coisas, eu vim ver ponto, né? Porque a Marta falou, não, tem alguns lugares aqui que estão funcionando. Quando eu cheguei aqui, nada estava funcionando. Entendeu? Nada. Não falei isso com ela. Assim, eu falei com ela que eu morava num hotel e no hotel tinha alguns serviços. Então tinha lavanderia, tinha restaurante, tinha um quiosque que vendia comida também. E tinha muito espaço que dava para ser alugado. E tinha uma população dentro daquele hotel ali morando, né? Porque tinha um hotel na frente e uns apartamentos que eram alugados atrás, que era onde eu morava. Tinha uma população ali de pelo menos 1.000 moradores. Então, 1.000 moradores que consomem ali, que vão acabar consumindo ali, porque não podia sair, estava todo mundo no lockdown. Falei, Fernanda, não só tá tudo funcionando aqui dentro do Bay Park, que era onde eu morava,
como o pessoal está trabalhando como nunca. O restaurante está abrindo para o café da manhã e fechando só na janta. Tá? Turnos e mais turnos aqui. Então, assim, nada parou, sacou? Eu acho que você pode abrir o café da moça aqui. Agora, você tem que vir aqui ver. Eu tinha até ido conversar com o dono, né, para ver o lugar e tal. A gente ia negociar o preço. Falei, mas eu não consigo. Eu fui até aqui, agora o resto é você. Então, como ela não sabia o que ela ia fazer, ela não sabia se ela ia, se ela vinha, não queria falar nada com ninguém, porque dica agora aqui, para tudo. Quando você quer fazer uma coisa, você não pode sair contando para os outros. Principalmente até porque uma coisa insana. Se você quer fazer uma coisa insana, que todo a galera mundo vai colocar assim, um monte de opiniões, né? Vai colocar um monte de opiniões, vai dizer o que eles acham, o que eles não acham, de coisas que eles nunca nem fizeram. Então, realmente, é uma situação assim, às vezes você tem que fazer sozinho, e quando a coisa tá pegando tração, aí você conta. Porque senão, cara, você vai ser desestimulado no primeiro que você contar. Foi o que ela fez. Então, ela pegou, as únicas 2 pessoas que sabiam que a Fernanda estava vindo para Brasília para olhar a ponta, era eu e Mila. Só. Não, tinha a Mariana, a sócia e a Mariana, investidora era muito louca. Exato. E a Bárbara. E a Bárbara. Tinham Bárbara 4 pessoas que sabiam que eu estava em Brasília. Mas, E aí foi muito doido, porque quando eu cheguei em Brasília, tudo começou a desmoronar lá em Vitória num nível, assim, bizarro. Tipo, minha família toda ficou doente. Família, tipo, núcleo familiar, pai, mãe. Meu pai quebrou o pé, minha mãe teve um derrame. Não, assim, todo mundo pegou Covid e ficou malzão, assim, minha avó, minhas tias. Eu falei, cara, eu não vou conseguir contar nunca que eu vou pra Brasília. Tava, tipo assim, tava tudo cagado. Eu ligava pra Fernanda desesperada, velho, porque eu não sabia mais de nada. O que ia acontecer. E, cara, foi muito doido, porque mesmo assim a gente veio. Eu consegui fazer uma mudança à distância por conta da Bárbara. Aliás, muito obrigada, Bárbara, por, entendeu, fazer todas essas coisas. A gente pode montar um negócio disso no futuro. Aí a gente fez uma mudança à distância. E depois que as coisas acalmaram, todo mundo sobreviveu na casa da Mila. Porque, tipo assim, a gente já tava no nível que... Será que as pessoas vão... Entendeu? Será que vai estar todo mundo bem, né? E o mais louco foi eu ter que contar. Porque o plano era eu voltar pra Vitória para resolver as coisas, mas com tudo, né, incerto. Mas aí vai, eu preciso que você conte o momento que você decidiu não voltar para Vitória. O que aconteceu quando você chegou em Brasília e, enfim. Quando eu cheguei em Brasília, eu acho que eu tava tão estafada de 5 anos do Café da Moça trabalhando, tipo, nível hard, que eu falei assim, cara, eu quero um tempo. Entendeu? Eu preciso desse tempo para eu entender o que eu quero na minha vida. E foi aí que eu cheguei pra Mila e falei, Mila, eu acho que eu não vou abrir agora, porque a gente tinha passado... eu tava há 5 anos, a Mila tava 2 anos, a gente trabalhando, tipo, 18 horas por dia, dormindo pouquíssimo, fazendo milhões de coisas. E eu vi que para eu conseguir ter um negócio de sucesso aqui, eu ia ter que trabalhar ao mesmo nível, se não mais, para construir toda essa... para construir tudo de novo aqui. E, honestamente, eu tava cansada, né? E quando eu cheguei aqui em Brasília, bateu isso. Eu liguei pra Mila e falei, Mila, eu quero fazer isso ainda, mas eu tô cansada. Eu vou fazer isso daqui a um tempo. Mas você quer vir mesmo assim? Aí ela falou, quero vir mesmo assim. Eu também tava morta, ela gente, tava olha. Morta, tipo assim, cara, eu depois não sei que todo mundo se recuperou do Covid, eu acho que eu só dormia, assim, eu só ficava fazendo vários nada. Tipo, não trabalhava, não fazia bosta nenhuma, sério. E aí a gente vem para aquela coisa do pêndulo, né? Por isso que você não pode chamar uma pessoa que você tá vendo que ela não tá reagindo, às vezes, de vagabundo, porque ela, às vezes, teve uma situação muito traumática em que ela tá precisando realmente descansar. E a vida, o trabalho, independente de quantas horas a pessoa trabalhe, se ela é muito, se é pouco, ou se muito e pouco, vai depender muito do tipo de trabalho, do tipo de energia que a pessoa está colocando, porque uma das coisas que a gente percebeu aí ao longo do tempo, estudando com ferramentas de autoconhecimento, etc,
é que você literalmente tem um corpo que tem, digamos assim, mais facilidade de executar algumas tarefas e menos facilidade de executar outras. E, né, é a mesma questão de gosto, para que seria do roxo se não fosse amarelo. Então, as pessoas são diferentes justamente para elas se complementarem em áreas diferentes. Mas existe, né, ainda um condicionamento na sociedade que as pessoas têm que fazer as coisas todas da mesma forma, que é o que a gente estava falando antes de cagar uma regra para todo mundo. Né? E a verdade é que as duas aqui estavam estafadas, justamente porque foi demais, então elas precisaram de um tempo. Eu lembro que, na verdade, o estalo da Fernanda foi que, quando a gente estava olhando os lugares aqui, por exemplo, aí que ela falou assim, estava tudo fechado fora do Bay Park, nas asas realmente era lockdown, aqui em Brasília foi um dos primeiros lugares a ficar com lockdown, e aí ela percebeu que para ela sobreviver, para ela ter um negócio que rende, nananã, ele ia meio que ter que montar, o Café da Moça ia ter que, num primeiro momento, virar uma padaria dentro do Bay Park, porque era uma coisa que não existia, né? Podia ser uma padaria com café, sendo que a proposta do Café da Moça, do que era o Café da Moça, não tinha nada a ver com padaria. E padaria, cara, se tem uma coisa que é complicada, buffet, padaria é mais ainda. Porque padaria abre, bom, pelo menos não aqui em Brasília, né? Mas lá em Vitória, a padaria abre de 5 da manhã até 10 horas da noite. Oi? A gente não sabia que padaria aqui em Brasília abria 9 horas da manhã. Inclusive, se você vier para Brasília cedo, você só consegue comer em hotel e no aeroporto, tá? A gente vamos deixar isso bem claro. Aqui, não, eu acho que tem lugares que são quase que 24 horas e tem umas padarias mais escondidas que abrem. Mas realmente tem supermercado. Tem menos. Cara, tem muitos cafés aqui. O Café Camila trabalha, por exemplo, abre meio-dia, na maior parte dos dias. Alguns dias ele abre 9 horas, mas tem outros abre meio-dia. Agora mudou, né? Agora a gente está conseguindo fazer de abrir mais dias 9 horas, mas realmente teve um período que era mais meio-dia. Mas é porque também, principalmente no período da pandemia, o transporte público aqui em Brasília, cara, é muito ruim. E as pessoas que trabalham no plano, elas moram longe, assim. Então, abrir as coisas cedo é muito difícil aqui. O metrô só chega até a Asa Sul, tem lugar que não tem ônibus direito, então você não consegue. As pessoas realmente saem de casa antes das 5 da manhã e só chegam no plano depois das 7, né? Depois das 7 da manhã, as coisas abrem 8, 9 horas e por aí vai. Pois é, mas o fato é, Fernanda viu que ela ia ter que abrir uma padaria, ela falou, chega, não, eu vou ter mais trabalho ainda, e aí foi a hora que ela desmoronou, é porque vocês não estavam lá, ela literalmente desmoronou, sentou no chão, chorou e falou, não quero isso, não quero essa vida mais, eu estou cansada, e aí vem a tal do burnout, que a pessoa, né, realmente, ela tá num nível de estafa que ela precisa meio que dar um reset na vida. Exato. E aí a gente resolveu seguir caminhos muito loucos, tentamos vender café aqui, tentamos fazer várias coisas e no final das contas... Tentamos vender café sem estudar o café, foi ótimo, né? Exatamente, a gente não estudou nada, comprei R$2.000 de café e é isso, entendeu? Louca, a gente vê por aqui. Pois é, mas essa jornada do café também foi interessante, né? Porque acabou que realmente a gente não vendia bolhufas de café, e aquilo ali começou a abrir portas, eis que Mila praticamente virou uma barista no meio do caminho. Não, ela virou uma barista. Ela virou uma barista. De um café super renomado aqui de Brasília, um dos melhores cafés em termos de, enfim, qualidade de café. O Clandestino é alto padrão, ele foi o único café a sediar a competição internacional de café especial. E hoje a Mila é, tipo, especialista em café, na minha visão, entendeu? A minha visão entendeu? Então eu acredito... Eu não sou especialista porque eu não estudo café, não participo de cursos, nem competições, então, assim, eu acho que eu aprendi um pouco sobre café, e ainda bem que eu fui parar no Clandestino, porque realmente é um lugar que as pessoas param para te ensinar, né? A Lica e a Mari, as pessoas que vão lá, às vezes, tomar café também te ajudam muito com isso, mas para você ser especialista em café são anos e anos aí. Segundo a Lica, nem ela mesma quiser estar, sei lá, 8 anos estudando café, não sabe de café. Mas a Lica não é muito referência, não, porque ela olha para as coisas que ela faz, ela acha que é tudo padrão, entendeu? É alto padrão, mas é alto padrão.
Não, tipo assim, esse expresso maravilhoso pesado que tem aqui no clandestino é padrão, todos deveriam ser assim, mas a verdade é que ninguém faz, então o clandestino tem um padrão de qualidade muito, muito alto, adoro a cafeteria, e a Mila hoje é gerente lá. Começou essa jornada de café muito porque a gente entrou na doideira, compramos um monte de café, não sabia nada de café, compramos café muito errado. Olha, se tem uma coisa, assim, todas essas iniciativas me ensinaram bastante, principalmente a iniciar negócio, né? Tipo, você vende primeiro, criança. Dá o produto, né? Exato. Dá o produto, é importante. Mas assim, o produto os meninos que torraram pra gente, eles são muito bons. Mas o café é muito gostoso também. Mas a gente só tinha que ter comprado talvez uma quantidade menor. O café da moça é sensacional, vai me desculpar. E eu descobri isso, inclusive, nessa jornada de café, provando outros cafés. Eu falei, gente, esse café, tipo assim, na hora que ele entra na minha boca, ainda mais combinando com outras coisas, por exemplo, com ovo, ele é maravilhoso, é um outro, sabe, eu me sinto aquele ratinho do Ratatouille, assim, provando os sabores, e aí um sabor explode aqui, outro sabor explode ali, eu me sinto mais ou menos assim, entendeu? E é um café delicioso, eu agradeço a Fernanda todos os dias da minha vida, porque ela comprou R$2.000 em cafés, eu fiquei tomando esse café séculos. A gente, vamos agora comprar ele mais. Acabou agora, entendeu? Mila. É agora que acabou agora. Não, mas o café, pacote, entendeu? Ele é muito, o café do café da moça é muito bom mesmo, assim. É bem gostoso. Mas foi só porque a gente fez muito na afobação mesmo, assim, sim, né? Vários erros. A gente pode um dia pegar um podcast desse aqui e falar sobre iniciar um negócio, né? Quem está ouvindo aí, quem gosta dessa pauta, como é que você inicia um negócio, o que você não pode falar várias fazer, coisas, o que não fazer e o que fazer. Não fazer, principalmente, né? Acho que é mais importante entender o que não fazer. Exatamente. Não façam isso. Não compre R$2.000 em produtos sem você ter cliente, produto validado. É isso. O lance todo é que o café, a gente acha que não, né? Que o café torrado ele vai durar para sempre, mas ele é perecível, né? Agora, depois desse balde de clandestino na nossa vida, que até eu, que nem estou muito inserida, a Fernanda chegou ainda a trabalhar um pouco no clandestino, nessa jornada dela de Brasília, eu só ia lá para comer mesmo. Para comer e beber. Então, e eu comecei a ter outro nível de avaliação de café e percebi realmente que café é uma coisa perecível, que ele vai mudando o gosto. Eu mesma senti o café, né, que era tão bom no início, mudando um pouco o gosto, apesar de que ele continuou bom no final, mas porque ele realmente é muito bom, mas você vai sentindo isso, você vai refinando o paladar e vai entendendo. Então, assim, entender sobre o produto que você está vendendo é fundamental. Mas voltando para a pauta do trabalho, gente, aí surgiu essa situação aí, que vocês vieram para cá, para Brasília, e como é que foi o resto? Então, eu acho que foi muito... A gente acabou testando várias coisas. A Mila começou a procurar emprego, né? Tipo, a gente não vai abrir agora, o que a gente vai fazer? E aí veio uma amiga minha, que é apaixonada por café, que é a Margot, e aí ela levou... Exatamente. A Margot levou a gente em várias cafeterias aqui de Brasília. Ela falou, nossa, eu preciso do café do Arrai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, eu tava desempregada na época, então eu fiquei acompanhando a Margot o dia inteiro. Eu tava de carro ainda. Fui turistando com ela por Brasília, né? Exato. Aí nessa que a Mila tava turistando, a Mila conheceu o clandestino. E aí, nisso, começou a seguir o perfil do clandestino no negócio. O clandestino falou, temos uma vaga. A Mila falou, Fernanda, será que eu me candidato? Eu falei, claro, vai lá. E, tipo assim, eles estavam realmente precisando de um barista na época, né? Era alguém primeiro para atendimento, né? E que, se fosse interessado por café, ia aprender ia aprender tudo na bancada. E numa cafeteria, tipo, muito boa. A Margot, quando a gente foi... foi acho que o tour foi da cafeteria Túlia. Acho que foi a cafeteria Túlia lá de Vitória, se eu não me engano. E o dono indicou para ela, né? E no clandestino tinha que comer o pudim, tomar o expresso lá, que era muito bom. E na época, tava na época da pandemia, mas tinha
as coisas que abriam de manhã e à tarde podiam funcionar sem mesa, né, na época, e tinha um horário específico. Aí, então, a gente conseguia ir nesses lugares, tipo, cafeteria, conseguia ir em alguns restaurantes, mas tudo fechava, tipo, 8 horas da noite, no máximo. Ou, às vezes, nem podia abrir à noite. O bar ficou fechado um tempão, né? Sim. Mas aí eu me candidatei para a vaga, e eles já, na entrevista, sim, a entrevista, na minha visão, foi um desastre, né? Na minha visão foi um desastre, mas eu consegui um emprego, isso que importa, porque eu só falei besteira. Mas, enfim, eu tava tão nervosa, nunca tinha feito entrevista de emprego, só tinha estagiado e trabalhado com a Fernanda, né? Então eu tava, assim, muito nervosa, mas, enfim, eu falei que era do Espírito Santo, já deu uma descontraída, porque descobri também que o Espírito Santo tem todos os cafés especiais que o povo compra, né? Vem tudo de lá, praticamente, Minas, São Paulo. Aí foi indo e acabei entrando no clandestino. Entrei primeiro como garçonete, né, lá. E depois a Mari e a Lica, o pessoal foi me ensinando as coisas da bancada, né, para fazer café e tudo. Aí fui para bancada em algum momento. Em algum momento deu tudo certo. Tava bebendo café horrores, mais que Fernando e Marta juntos. Exatamente. Não, acompanhar a gente é difícil, viu? Eu bebo café o dia inteiro, praticamente. Eu acho que na época que eu tava na bancada eu conseguia esperar, porque eu errava tanto. Eu acredito. Aí só ia tomando os cafés errados. Eu tinha que ter ido pra lá, sentar e tomar café o que você errou, entendeu? Que aí eu também trabalhar de lá, entendeu? Ia ser uma boa, regulando o expresso. Exatamente. Nossa, eu tomei muito expresso de regulagem já nessa vida. É uma das melhores coisas de ser garçonete, que chegava assim, esse expresso da regulagem vai para algum lugar. Expresso da regulagem a gente fala como se todo mundo soubesse também, né? É o expresso que você faz antes você vai testando, né? Receitas do expresso até ele ficar equilibrado, né? Ou mais ou menos. A receita do expresso é só, digamos assim, a quantidade de pó com a quantidade de água? Como é que é isso? Não, a gente tem várias variáveis para o expresso. Aqui em Brasília, uma que conta muito é o clima. O pessoal fala que esse clima Mad Max, que é o maior seca do mundo, é o melhor clima para você tirar um expresso, porque o expresso ele meio que se mantém durante o dia, né? Tem também a quantidade de pó, a pressão da água, tem o tempo de extração. Ou seja, água e pó. O peso do expresso, tem tudo, tem várias coisas, né? A granulometria. E ela não é especialista, mas tudo bem. Não. É humilde também, é humilde. Aí a gente temos aqui. Então, a gente tem essa coisa do... E aí a Mila entrou no clandestino, começou a trabalhar, fazer um monte de coisa. E eu acabei entrando no mundo de lançamentos com a Marta. E, enfim, trabalhei com a galera, com a Fernanda, com o pessoal do coro. E aí fiz lançamento de curso de coro. Aí pra acrescentar aí a minha lista de trabalhos aleatórios. Até que... Detalhe, para quem não sabe, estamos falando aqui, eu, arquiteta, essas duas aí são formadas em Direito, entendeu? E ninguém, na verdade, trabalha com isso mais. Eu na verdade, estou mais próxima, porque eu trabalho no Bora, e ultimamente eu tenho voltado bastante para arquitetura, para coordenação de projetos, etc. Mas durante muito tempo eu simplesmente era marqueteira mesmo, fazia lançamentos. E Fernanda estava lá em casa precisando trabalhar, e aí a gente precisa sempre, quando tem lançamento, tá lançando alguma turma nova, precisa de pessoas no atendimento e tal. Então, bora lá, Fernanda, entra aí, vamos fazer negócio aqui. Eu lembro a primeira live da Fernanda, que ela tinha que falar com as pessoas do chat, quando começou, que a galera grita, né, falando aquele monte de gente, 2.000 pessoas ao vivo, e ela assim... Foi o maior lançamento do Bora, foi, tipo, surreal. Foram, sei lá, 2.500 pessoas ao vivo, eu no chat, chegou a 3.000. 500 milhões de pessoas falando ao mesmo tempo, aquele barulho irritante de telefone. E, tipo assim, eu não sabia nem como responder. Eu apertava no teclado, assim, a pessoa já desistia. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Quase chorando, entendeu? Mas então, a cara de gelo da Fernanda foi maravilhosa. Cara, mas assim, eu acho que uma das coisas que a gente... que é o ponto todo desse podcast, é a gente entender que
a definição de trabalho, a definição de sucesso, ela depende muito de cada um, entendeu? E que, independente de onde você tá, enfim, você tem que analisar o que você quer pra sua vida, né? E tem que experimentar coisas novas também, porque se você vê alguma coisa em comum aqui com nós três, é realmente a predisposição de se colocar a serviço, né? Tanto a Mila quanto a Fernanda, não importa, formei em Direito e agora estou aqui trabalhando no suporte de um lançamento, atendendo pessoas num chat. E daí? É trabalho, é uma coisa que você está fazendo para você experimentar, vai que você gosta de uma coisa nova, de uma área completamente nova da vida. Se você não experimentar, você nunca vai saber. Agora, essa postura da demissão silenciosa, voltando para o assunto principal, nunca vai te permitir realmente sentir o tal do propósito que as pessoas falam. Você não tem que procurar o propósito primeiro para depois trabalhar, você tem que trabalhar para encontrar nesse trabalho algum propósito. É essa que é a dinâmica que às vezes fica um pouco torcida, né? E se você não experimentar, você não vai ter resultado nenhum. E não ignorar também os seus hobbies, cara. Assim, cozinhar, por exemplo, entendeu? Não é que você vai viver, trabalhando, cozinhando. Mas você pode viver, nessa área. Trabalhar Aliás, nessa Mila, fala um pouco do início, porque no início você falou que você achava que você não era boa em nada. E aí você entrou no Café da Moça, se envolveu tanto com comida. Como é que você percebe isso hoje para você? Então, eu achava que eu não era boa em nada por conta da escola e da faculdade, porque eu era horrível em tudo, assim, né? Tanto na escola, a faculdade eu era horrível como gostava mesmo, de direito, de jeito nenhum. Mas aí eu saí da faculdade completamente perdida, assim, eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Tem que ganhar dinheiro, sair de casa, tô doida pra sair de casa dos meus pais. Aí eu comecei a trabalhar com Fernanda, né, que é aquela história toda que a gente contou já no início, e eu vi que realmente a Fernanda, inclusive, falava isso para mim, porque eu também demorei a cair a ficha, né, que poderia viver dessa área, assim, viver fazendo isso. Que ela falava, Mila, você pode, trabalhar no restaurante, você pode continuar trabalhando aqui no buffet, entendeu? Você pode gerenciar um restaurante, olha o tanto de evento que você está entregando. E para mim não era, nada demais, entendeu? Eu tava fazendo... Você não era trabalho, né? Não, era trabalho, eu ficava cansada, eu recebia, né, já, mas a questão era mais que eu não achava nada demais mesmo, eu achava que eu produzia 30 eventos numa semana, não era nada, era assim, era porque a Fernanda organizava tudo e eu fazia, assim, a minha parte, eu não conseguia enxergar, quem me mostrava isso era a Fernanda, que eu que fazia as compras, então eu tinha que ter controle de estoque, que eu que fazia a lista de produção, então eu tinha que saber quantas pessoas precisavam na produção, quantas pessoas, às vezes até na entrega, eu tinha que falar com a Fernanda, porque dependendo da comida tinha que servir na hora, tinha que cortar na hora, porque a gente sempre priorizou fazer comida muito fresca. A gente tinha muito trabalho porque a gente não congelava nada. A gente, assim... a gente nem tinha freezer direito para as coisas. A gente guardava as comidas pronta na geladeira e já ia entregar o evento, praticamente. E isso entra um pouco na história do episódio anterior, que a gente estava falando, você não é sua profissão. E essa relação do que é o nosso talento, né? A gente, às vezes, olha uma coisa que a gente faz muito bem, acha que aquilo não é nada, só porque a gente fez bem. Mas a verdade é que, se tem uma coisa que talvez possa servir de lição aqui para quem está ouvindo esse episódio, é que olhar para aquilo que você faz bem, se você está perdido, se você não sabe essa questão do trabalho, se você não gosta hoje do que você está fazendo, olhar para aquilo que você faz e pensar, será que isso aqui poderia ser remunerado? Será que isso aqui poderia gerar valor para alguém? Experimentar, testar, porque a verdade é que a dificuldade da Mila de perceber que aquilo que ela fazia tinha um valor enorme é porque ela fazia bem, e ela tanto fazia bem que hoje no clandestino ela virou gerente com menos de um ano, né, Mila? Olha, Marta, eu acho que foi com um pouquinho mais de um ano. Mas assim, você saiu de atendente, ó, vamos para a curva ali, entendeu? De evolução. A pessoa atendia a mesa, depois ela virou barista, num lugar que é extremamente exigente, é porque vocês não estão entendendo. Quem, inclusive, estiver em Brasília, vá lá no clandestino, entendeu? Porque vocês vão ver do que eu tô falando. É um dos cafés mais renomados do Brasil.
E aí, simplesmente, é o lugar mais exigente do mundo, em termos de café. Aí essa menina me vira barista. Não é todo mundo que chega na bancada. Você acha que a bancada é qualquer pessoa que coloca lá? Não. E aí, depois, ainda para completar a situação, ela né, vira gerente, entendeu? Vai controlar estoque, vai fazer uma série de coisas que, às vezes, a pessoa demora uma vida para fazer aquilo ali. Aí eu faço a pergunta de milhões. Você acha que uma pessoa que está no modo demissão silenciosa evolui para algum lugar? Eu acho que a questão da demissão silenciosa é aquele lance, né, da covardia. A pessoa não tá disposta a entender aquilo que ela quer pra vida dela, entendeu? E aí, eu acredito muito que quando a gente não evolui, quando a gente não evolui, a gente cai, entendeu? A gente perde, a gente entra numa espiral negativa. Então, quando você não tá buscando uma forma de crescer... Tipo assim, cara, eu entendo. Às vezes você chegou no seu trabalho, você entendeu que o seu trabalho não é aquilo, não faz mais o seu coração bater mais forte, entendeu? Você fala, cara, eu tô aqui fazendo as coisas que eu preciso fazer. Mas o fato de você enxergar isso, precisa ter uma postura de, tá, e o que eu vou fazer agora? Eu já entendi que eu não tenho que estar aqui. Qual é a minha postura com relação a isso? O que eu vou procurar fazer? Como que eu vou crescer? Como que eu vou evoluir? Como que eu vou pro próximo nível? Entendeu? Agora, ficar lá fazendo trabalho meia boca, né? Faz qual sentido? Nenhum. E não faz sentido, não é sobre pra quem você tá trabalhando, é pra você mesmo. Tipo, cara... Eu vou realmente passar o resto da minha vida fazendo um negócio que eu não gosto, vivendo uma vida que eu não quero viver, só para, tipo, ter determinados momentos de lazer e a coisa não fazer sentido como um todo, sabe? E, assim, às vezes, decidir que, cara, não, o que eu quero fazer é ficar em casa. É uma decisão que você vai ter que tomar e tá tudo bem se você chegar na conclusão de que o teu objetivo de vida é talvez ser, sei lá, ser dono de casa, a gente nunca sabe. A gente pode ter um cara aí que ama pra caramba os filhos e quer trabalhar, quer viver pra família. Então, a gente, sabe, conseguir ser sincero consigo mesmo e achar o que faz a sua vida valer a pena. E lembrando que isso muda, né? Exato. Essa coisa de que faz a vida valer a pena, às vezes muda. O lance se você descobrisse que você vai morrer no sábado, você continua durante a semana fazendo a mesma coisa que você estava fazendo? E é nesse momento que a vida não se dissocia do trabalho. O trabalho é a tua vida também. Sim. E aí eu queria saber um pouco da perspectiva da Mila sobre isso, assim, sobre trabalho, sobre fazer o que gosta, sobre, enfim. Olha, eu acho que hoje em dia, eu posso falar que eu achei o que eu gosto de fazer, né? Que é trabalhar nesse ramo alimentício, enfim, de bar, de restaurante, cafeteria. Eu gosto muito dessa área mesmo. Gosto de mexer com estoque. Adoro estoque, não consigo entender. Organização de geladeira. É na minha cabeça, eu sei quantas coisas tem em cada lugar, entendeu? Apesar de ter uma memória horrível, eu tenho a memória para estoque, é para isso que ela vale, só. Mas eu acho realmente que você tem que buscar, mesmo que você já esteja mais velho, assim, o que a Fernanda falou, se você não está sentindo conforto, eu vejo muito a palavra conforto na minha cabeça. Tipo, eu gosto de trabalhar com isso, eu me sinto confortável nesses lugares. Porque eu sei o que eu tô fazendo, normalmente. Mas quando você sabe o que você tá fazendo, você fica mais relaxado, mais confortável. Tem os momentos de estresse, né? Obviamente. Qualquer emprego vai ter. Não tem emprego que não tem estresse, gente. Não tem jeito. Isso daí não tem como fugir. Se você trabalha em casa. Se trabalha com filho, com a sua casa, você vai ter estresse também. Então... acho que não tem como fugir disso e eu me sinto muito confortável nessa área, gosto bastante, só que eu acho que é importante ter um equilíbrio, né? E eu acho que também você consegue achar mais fácil esse equilíbrio quando você está se sentindo confortável na sua casa, você está confortável no seu trabalho.
acho que você consegue equilibrar mais os dois. Mesmo que você se dedique mais um período entre um e outro, eu acho que a sua vida flui mais, né? Pelo menos na minha visão. Mas tem gente que só vive na doideira e gosta, tipo, só vive trabalhando horrores, ou então cuida dos filhos tipo, loucamente, da casa loucamente, e ama ser assim, não consegue viver de outro jeito, e se a pessoa não faz isso, ela fica, tipo, deprimida, entendeu? Mas o meu é mais, assim, hoje em dia, eu trabalho meio, agora eu tô de licença, né? Mas eu tava trabalhando meio período, só o resto do dia eu consigo ficar em casa, consigo fazer outras coisas, então para mim estava muito mais tranquilo a minha vida, assim, muito mais de boa mesmo. Cara, mas é isso. A gente tem que entender que aquilo que serve pra gente não necessariamente vai servir pro outro, né? Tipo, o que é equilíbrio pra mim não é a mesma coisa que é equilíbrio pra Marta, não é a mesma coisa que é equilíbrio pra Mila e não é a mesma coisa que é equilíbrio pra quem tá ouvindo a gente. Mas pra gente encontrar esse equilíbrio, a gente precisa responder a pergunta: qual é a vida que eu quero viver? Né? O que E tem uma outra quero? pergunta também. Qual? Tem uma outra pergunta também junto disso. Qual é a vida que eu quero viver? E será que as pessoas que estão em volta estão querendo viver a mesma vida que eu? Porque o problema, na verdade, é o seguinte: a pessoa que trabalha loucamente, se ela for casada com uma pessoa que quer ficar em casa, que vê valor em ficar em casa com os filhos, e a outra trabalha loucamente, essas duas pessoas sempre vai ficar um falando que uma coisa é certa, a outra é errada, sendo que a verdade é que eles não têm a mesma visão de vida. E isso funciona também para os amigos. Eu, inclusive, um dos motivos que me trouxe até Brasília, porque eu já trabalhava com isso há muito tempo, já trabalhava para o Bora, quando eu morava em Vila Velha. E a verdade, o que me trouxe aqui foi um certo distanciamento das pessoas de mentalidade, e não que eu esteja certa e eles estejam errados ou vice-versa, mas estava difícil encontrar pessoas que estivessem no mesmo passo que eu. Então, assim, amigos, familiares, cônjuges, pessoas, parceiros de vida. A verdade é, se você tem a mesma visão do que é trabalho e de como que é o trabalho, da dedicação que você tem no trabalho, da dedicação que você tem em casa, ou seja, se existe compatibilidade entre aqueles que estão à sua volta, as coisas fluem. Agora, quando fica um brigando de um lado, falando que deve ser desse jeito, e o outro fala que deve ser de outro jeito, é a hora que os dois ficam infelizes, porque um vai ceder e o outro vai ceder e ninguém vai ficar no meio termo. Assim, eles vão ficar no meio termo, mas é um meio termo infeliz. Ninguém vai ficar, na verdade, aonde realmente quer ficar. É isso que eu quero dizer. Eu acho que com a pessoa que você casa, vocês têm que estar no mesmo nível, né? A pessoa que você casa, a pessoa que você mora, enfim, seja quem for, você tem que estar também, tentar, essas coisas também, tem outras realidades também, né? Tipo, tem gente também que demora muito para conseguir atingir um nível de equilíbrio, ou às vezes nem consegue, né? Porque já vive uma vida muito louca, não consegue nem parar e pensar que a vida tá toda atribulada, assim. Mas a gente... eu acho que com quem você casa, você tem que ter esse equilíbrio. Agora, com os amigos, os familiares, eu acho que mesmo que você não esteja no mesmo ritmo que você, é óbvio que em algum momento, em algum nível, vocês vão acabar se afastando um pouco, porque já os assuntos já mudam, o cotidiano, às vezes distância, tudo mais. Mas não é que você vai parar de falar com as pessoas, né? Assim, mas você vai ter outros assuntos com essas pessoas, né? Sim. Mas é um distanciamento natural, né? Que acontece. Às vezes antes você tinha uma convivência e agora você não tem, porque simplesmente as pessoas estão vivendo realidades diferentes. Tá tudo bem, assim, não tem nenhum problema isso. A questão é a gente também saber se libertar um pouco disso, né? Sim. Às vezes você tinha um grupo de amigos ali que todo mundo saía junto, fazia tudo junto, sei lá, às vezes até ia para a faculdade, trabalho, tudo junto. Mas pode acontecer de se afastar e é normal. Tipo, cada um vai tomando um rumo, né? E eu acho que é isso, acho que... É muito a vida acontecendo, né? Tipo, mas o ponto todo é que a gente só consegue encontrar e saber quem são essas pessoas que vão seguir a caminhada com a gente quando a gente responde a pergunta de o que eu quero, né? Aonde que eu quero chegar? O que é equilíbrio pra mim? O que é uma vida feliz pra mim? Sabe? Eu acho que
A gente, às vezes, enfim, trabalha e faz coisas com uma condição. A gente quer que alguma coisa aconteça. Então, eu trabalho para que tal coisa role. E, enfim, tem determinadas coisas que precisam acontecer, de fato, mas às vezes a gente precisa começar a olhar, cara, eu gosto da minha vida do jeito que ela tá, né? Eu sinto que eu contribuo, eu sinto que eu não contribuo. E tipo, olhar para quais são as pessoas que vão ter os mesmos valores ali para seguir com a gente na caminhada, porque pode ser que as pessoas não estejam alinhadas. E a gente está tentando acomodar duas peças que não se encaixam. Só que a maioria das pessoas não consegue nem chegar nessa conclusão porque não fez a pergunta antes. Não entendeu, cara, o que eu de fato considero importante e qual é a vida que eu quero levar, independente de qual é o resultado que essa vida vai de fato trazer para mim, entendeu? Eu acho que essa é uma clareza que todo mundo tem que ter. E é uma clareza que é difícil, né, de encontrar, porque a gente evita muito pensar nisso. É porque se você pensar nisso e chegar numa conclusão diferente da que, às vezes, pessoas que você se importa com a opinião vão ter, isso vai meio que te obrigar, porque uma vez que você vê algo, você não tem como desver. Então, vamos supor, por exemplo, principalmente para as pessoas que são mais jovens, né, que, enfim, nem só de jovens vive o complexo, né, o que eu quero, o que meu pai e minha mãe querem, mas a verdade é, se você começa a pensar e você descobre que a tua família toda tem uma determinada concepção do que é trabalho, do que é sucesso, do que você deveria estar fazendo, e às vezes você está fazendo aquilo tudo para honrar essa concepção, e aí, de repente, você percebe que aquilo ali não te serve mais, você vai ficar muito frustrado, porque você fala, putz, minha família tem uma determinada expectativa de mim, e quando eu falo minha família, também pode ser a mulher, tá? O marido, enfim, a pessoa que vive com você. Fulano tem uma determinada expectativa do que eu vou fazer, e eu, na verdade, não tô feliz com isso. E aí é a hora que eu falo que esse trabalhar, né, de mais ou de menos, às vezes a pessoa está se trabalhando tanto que ela não vai ter tempo para fazer esse tipo de análise, para pensar na própria vida, para ela não chegar numa conclusão que vai entrar em choque com algo que vai acabar impulsionando ela para ir para outro caminho. E que ela vai ficar com medo, se eu tomar essa decisão aqui, de uma forma ou de outra eu vou me afastar. E aí, será que eu aguento? E então, aí, é essa questão. O lance é, para não tomar decisão, o que essa geração resolveu fazer? Eu vou fazer o mínimo aqui e seguir com a minha vida e fazer as coisas até alguém tomar essa decisão por mim. Porque eu não sou capaz de Exato. ser de ser responsável pela minha própria vida. De ser responsável pelas minhas próprias decisões. Exato. Tipo, eu não tenho coragem de assumir um posicionamento. Eu quero fazer isso. E não importa o que fulaninho quer, ou beltraninho quer, não. O que eu quero, o que me faz bem é isso. Tomar um posicionamento que às vezes vai de encontro ao que pessoas próximas têm, isso é muito dolorido para muitas pessoas. Então, o que faz? Aí é o que eu falei que os homens... Os homens não, tem muita mulher que pegou essa ideia, entendeu? Por vingança, ou por não, faz a mesma coisa, tá no relacionamento, não quer terminar com a pessoa e começa a peidar na farofa, entendeu? Justamente para quê? Para que o outro tome a decisão por ela. Exato. Pratica o ghosting. O ghosting é o quê? A demissão silenciosa do relacionamento, entendeu? O cara começa a te largar, para de te responder... Fala assim, não acredito, a gente vai sair sexta-feira, não, eu tô aqui muito ocupado. Então, tem que visitar minha mãe no hospital. Exato. Aí pratica a demissão silenciosa até a mulher encher o saco e fala assim, então... Término silencioso. É isso, pessoal. Esse foi o episódio número 2 do MoçaCast, entendeu? Fiquem ligados aí para os próximos episódios. Agradeço muito aí a presença da nossa ilustre Mila Moça, que faz parte aí do Café da Moça e está conosco hoje aqui contando um pouco da história dela. Muito obrigada, Fernanda, também, por essa... Vamos fazer os recados, eu acho importante. Se você chegou até aqui, se você conseguiu ficar 1h e 28 minutos com a gente... por favor, se inscreva no canal, aperta o sininho, ouve a gente no Spotify. Na verdade, conta também pra gente, né? Deixa um comentário aí pra nós sobre o que você acha dessa visão. Será que você tá trabalhando por uma coisa que você gosta ou não?
Será que você está praticando demissão silenciosa em outras partes da sua vida que não é o trabalho? Então faz essa reflexão, começa a pensar sobre isso, porque por mais que seja dolorido no primeiro momento o confronto, entendeu? E com a realidade, né? Porque primeiro o confronto com a realidade, depois o confronto com as outras pessoas.